Glória a Deus, vamos continuar nesse ambiente de exaltação ao Senhor. Louvo a Deus, louvo ao Senhor pela oportunidade de estar pregando mais uma vez aqui no culto de Santa Ceia. Peço que os irmãos abram em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Amém? Diz assim: Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. A carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreve para combater fortemente algo que estava sendo ensinado de forma errada para os Gálatas, aqueles que pertenciam às igrejas da Galácia, ao sul da Turquia, hoje atualmente, mas que pertenciam ao Império Romano. E Paulo passou ali, plantou aquela igreja. Ela foi escrita mais ou menos no ano 49 depois de Cristo. E Paulo fica sabendo de algo que está muito forte ali, sobre as questões da lei, superando a graça, superando a fé no Senhor Jesus. Porque ele deixou, com aquela igreja, que a graça, que a salvação vem por meio da fé. E a salvação é por meio da fé, não é por questões religiosas, que há outro tempo era pregado. Mas ele usa o Antigo Testamento para deixar isso claro na sua carta, escrevendo aqui. E no capítulo 3 ele vai dizer assim fortemente, o início do capítulo 3, ó Gálatas insensatos, eu deixei para vocês este ensinamento, mostrei, e ele vai dizendo, vai falando sobre Abraão, vai falando sobre Moisés, e ele chega ao versículo aqui 13, ele faz um jogo de palavras ali no versículos 11 e 12, sobre a lei, você obedecendo a ela para ser salvo e crer também. Mas quando ele chega no versículo 13, ele diz, como o texto que nós lemos: Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, usando um texto do Antigo Testamento. E eu fiz uma divisão aqui das palavras, sobre maldição, quer dizer que aquilo que é execrado, imprecado, uma condenação. E a lei era um uso, um costume, uma regulação através de algo prescrito. A lei não salvava, mas aqueles que estavam, que haviam sido se convertido, e os outros que estavam no meio estavam dizendo não, que a gente precisa continuar fazendo o sacrifício da lei, a gente precisa continuar com aquilo que nós fazíamos, com aqueles rituais, aquelas regras. Então Paulo vai dizer no capítulo 3 isso. Então a lei cobria provisoriamente o pecado, ela era como se fosse algo provisório, mas ele não removia, era um tampão ali. E a palavra maldito no grego quer dizer amaldiçoado, condenado. Para entendermos essa prática daquilo de alguém ser morto no madeiro, vamos para Deuteronômio capítulo 21 e o versículo de número 22 e 23, para entendermos nesse contexto de como o Senhor se fez maldição por nós. Deuteronômio capítulo 21, versículo de número 22 e 23. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para vocês. Mais adiante em Josué capítulo 10, nós lemos também capítulo 10, números 26 e 27.
Josué, número 10, capítulo de número 10, versículos de número 26 e 27. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde haviam escondido. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Então vejam que a prática de condenação era muito forte, era já realizada pelo povo hebreu. E isso foi seguindo e foi adotado pelo Império Romano. Então era a condenação maior, né, era na cruz. A condenação de algo que as pessoas fizeram de mal dentro da sociedade, de algo ruim, de pecado pecaminoso, algo muito forte. Era a crucificação, algo assim, a condenação maior. Mas nós sabemos que, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nele não havia pecado. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O Senhor se entregou no madeiro por nós, sem pecado. E para que tivéssemos, ali no versículo 13, que diz: nos livrou da maldição imposta pela lei, e transformou essa lei na lei do amor. O título da minha pregação é Da Maldição para a Redenção. E eu já vou entrar no primeiro tópico aqui, que é a lei do amor, do versículo 13. Porque Deus é amor e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que nós tivéssemos redenção, para que nós tivéssemos a salvação e bênção sem medida com Ele, com o Senhor Jesus. Então, para entendermos melhor, vamos para Mateus 22, capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículos 34 e 35. Mateus 22, versículos 34 e 35. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua mente. Esse é o mandamento, a lei do amor. Ame ao Senhor. E quando a gente ama a Deus, esse texto também está registrado ali em Lucas e Marcos, o texto de que Deus, que o Senhor Jesus vai nos ensinar que o amor está acima de todas as leis. Quando a gente cumpre o mandamento do amor, a gente está obedecendo todas as outras leis. E aqui no versículo 34, até o 37, Jesus vai dizer para aqueles mestres da lei: ame o Senhor seu Deus com todo o coração. A Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração e guardarmos a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ao Senhor. Será que nós temos guardado a palavra no nosso coração? Será que nós temos, acima de tudo, ali como ali diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui o Senhor Jesus fala para amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e guardarmos o nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Para que possamos cada vez mais fazer a vontade do Senhor. E guardar também a nossa alma, o nosso ser, a nossa vida, o que nós temos vivido, como nós temos preenchido a nossa alma, como que nós temos preenchido. E a nossa mente, cada vez mais, pensar nas coisas que são de cima. Então, aqui a lei do amor, a lei que supera todas as outras regras, e aqui nós temos que ter, é colocar o Senhor como prioridade na nossa vida.
Ele é o primeiro quando nós acordamos, quando nós agradecemos pelo fôlego de vida. Ele é o primeiro quando nós separamos o nosso dízimo, quando nós damos o nosso melhor louvor, quando nós guardamos o nosso melhor para o Senhor, quando aquilo que só pode preencher é o Senhor na nossa vida. Só o Senhor que pode preencher aquele vazio, aquilo que está nos atormentando muitas vezes em meio às batalhas, em meio às situações difíceis. E amor ao próximo, como nós vamos ver no versículo 39 e 40. E primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os seus ensinamentos e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ame ao Senhor, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas vai deixar isso. E hoje, eu quero trazer aqui para os irmãos que nós temos que cada vez mais fazer isso. Ter amor ao Senhor sobre todas as coisas e amor também ao próximo. É difícil. Muitas vezes a gente se achegar com esse amor ao próximo, mas quando nós olhamos para o Senhor que se fez maldito naquela cruz, que se fez maldição por nós, nós podemos sim fazer, nós podemos cumprir com obediência a palavra, os ensinamentos que Ele deixou para nós. E Ele deixa bem claro: ame ao próximo como a ti mesmo. No próprio livro de Gálatas nós vamos ler também que Paulo escreve que, pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Seja aquele que serve, seja aquele que ajude, aquele que cuide. E faz muito a gente lembrar do que Jesus deixou na parábola do bom samaritano, que está ali em Mateus, vamos ver aqui se eu anotei. Bom, não anotei, mas eu vou dizer aqui para os irmãos. Os irmãos bem se lembram da parábola do samaritano, que havia um homem que ia viajar de Jerusalém até uma outra cidade, e naquela época as viagens eram feitas assim, a pé, a distância era grande, e ele foi, e ele seguiu, e no meio do caminho ele foi assaltado, e bateram nele, e deixaram ele quase morto, e ele foi jogado à beira do caminho. E ali passou primeiro um sacerdote. O sacerdote passou, ele atravessou do outro lado da estrada e fingiu que não viu o samaritano. Depois passou um levita. O levita passou e também não prestou auxílio. Mas veio um samaritano. E o samaritano pegou, lavou as vestes, lavou os ferimentos, as feridas daquele que ia pelo caminho. Ele não sabia quem ele era. Deixou ele num local seguro e custeou tudo aquilo que ele precisava. Então, muitas vezes o nosso próximo é assim, a gente não vai conhecer quem está do nosso lado, quem está precisando de uma ajuda, mas muitas vezes a gente vai se deparar com isso. Nós temos que estender a nossa mão, nós temos que ter esse amor ao próximo, de cuidar, de ter, assim como foi dito nessa parábola, se achegar e cuidar, e é assim que faz o amor, é assim que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus deixou para nós, quando se fez maldito naquela cruz, mas foi para que pudéssemos, aquilo que a lei trazia, aquilo que a lei deixava, é através agora do amor para com Deus, colocando Ele acima de todas as coisas, e amor ao próximo também. Muitas vezes é mais fácil a gente armar alguém dentro da nossa família, alguém dentro da nossa igreja, mas o amor se estende também para aquele que nós não conhecemos, para aquele que nós muitas vezes não sabemos os detalhes da vida dele, mas com algo que a gente pode alcançar, que a gente pode cuidar dessa pessoa, a gente está cumprindo a lei do amor do Senhor que Ele deixou para nós. E é assim que nós temos que ser, e é assim que nós estaremos cumprindo o que o Senhor Jesus deixou ensinado para nós. Lei do amor, amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma,
toda a nossa mente, com a nossa renovação da nossa mente, com o pensar com as coisas que são de cima. Cada vez mais nós temos feito isso, nós temos visto isso aqui, temos pregado isso aqui, nós temos visto isso aqui, a renovação que a gente tem que levar para as nossas casas, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente, de que a gente não se molda a esse mundo. Nós não moldamos a esse mundo. O amor que o mundo fala, o amor que é mentiroso, que é enganoso, o amor de Cristo é um amor verdadeiro, um amor que cuida, um amor que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E hoje em dia, muitos estão deturpando, querendo mostrar que é o contrário, que, não, tudo bem, mais fácil você continuar assim, do jeito que você está aí, a gente vai te aceitar assim. Não, é uma vida de transformação. A gente, como eu falei, o Senhor ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ele ama a pessoa. E nós somos muitas vezes os agentes que vão levar esse amor do Senhor Jesus para outros, que vão levar esse ensinamento, a lei do amor. Amém? E nós vemos também no madeiro que a lei do perdão, conforme o versículo 13, a parte final do versículo, pendurado numa cruz, em Lucas 23 e o versículo 34, o Senhor Jesus, naquele momento de dor e sofrimento, Lucas capítulo 23 e versículos 34. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor Jesus, aqui, num momento de dor, de angústia, onde logo em seguida eles tiraram a sorte das suas vestes, o Senhor perdoou, pediu ao Pai que perdoassem aquilo que estavam fazendo, e indiretamente nós, pecadores, também merecíamos estar ali com o Senhor naquela hora. E logo em seguida perdoou o criminoso arrependido, conforme nós vamos ler no mesmo capítulo, versículos 39 e 43. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. É o perdão. O Senhor está pronto para perdoar até o mais vil pecador. Muitas vezes nós temos no nosso meio, da nossa família, alguém que está perdido, que está no mundo do crime, que está no mundo totalmente inverso ao nosso. Mas o Senhor Jesus, Ele estende a sua mão, Ele está pronto a perdoar para aqueles que se arrependem. E um dia a palavra de Deus pode chegar, o evangelho de Deus pode chegar para essa pessoa e ela se redimir, ela ser salva pelo Senhor. Então, é a lei do perdão. É aqui que eu coloquei como lei, né? Nós não vemos muitas citações na palavra de Deus como lei do perdão, mas eu coloquei aqui nesse ponto. E o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar também. Conforme Mateus capítulo 18, versículo 21 e 35. Mateus capítulo de número 18, do 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Outras traduções, né? 70 vezes 7. O Senhor nos perdoou. O Senhor está sempre pronto para perdoar. E Ele nos ensina a perdoar também. Porque muitas vezes nós vamos errar com o próximo, ou alguém vai errar com você, mas o mandamento do Senhor é que você perdoe ele. E tem outro texto que diz: se ele errar comigo 7 vezes no dia, você vai perdoar essas 7 vezes no dia. É o perdão.
É o perdão que nos alcançou e o Senhor nos ensina a fazer isso, a perdoar. Quando for preciso, perdoar. Quando for necessário, perdoar. Porque nós somos falhos, pecadores, errantes. E o Senhor Jesus, na obra da cruz, quando se fez maldito, Ele perdoou a cada um de nós. E está pronto para perdoar aquele que está no caminho errante. Ele está pronto para perdoar. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, diz: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 também, Paulo vai deixar que a gente deve procurar a paz, procurar restabelecer o diálogo e a conversa, e se o irmão errou, você errou, mas eu te perdoo. E a mesma coisa ele também tem que fazer. Muitas vezes a gente vai pedir perdão por algo que a gente não fez, não foi algo nosso, algo que nós fizemos, mas peça perdão também. Peça perdão porque a gente não tem que carregar essa coisa de amargura, essa coisa de ruim, porque é assim que o Senhor nos ensinou a perdoar. E que possamos estar sempre atentos assim, a fazer como o Senhor Jesus nos ensinou, a perdoar uns aos outros. E o versículo 14 do mesmo texto que nós lemos, depois de passar por esses pontos, o versículo 14 vai dizer assim para nós, do texto de Gálatas 3. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, o Senhor, além de te salvar, além de te redimir, te resgatar, Ele quer te abençoar poderosamente. Ele quer fazer você próspero em todas as áreas da sua vida. E conforme nós vamos ver no versículo 1 a 3 de Gênesis 12, Gênesis 12, certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu abençoarei o seu nome, será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então vejam, o versículo 13 está ali, dizendo que a graça do Senhor, através do Senhor que se fez maldito por nós, você alcança o perdão, você tem o amor do Senhor Jesus ali impresso na cruz, e Ele ensinou a nós a amarmos, a perdoar. E agora no versículo 14, o Senhor deixa aqui: a bênção do Senhor vai te seguir. Quando você crê no Senhor Jesus de todo o seu entendimento, de todo o seu conhecimento, de todo o seu coração, o Senhor Jesus vem com bênção sem medida para a sua vida. O Senhor vem com aquilo que só Ele pode te dar, porque Ele vai te dar salvação, que é algo acima, algo que a coroa da vida que nós vamos receber. Mas Ele quer te abençoar também nessa vida, nessa terra. Ele quer te fazer próspero, Ele quer te fazer transformado, Ele quer te fazer nova criatura, Ele quer te dar um propósito. Porque aqui, conforme nós lemos, Abraão teve um propósito de vida, ele saiu, se moveu da sua terra, da sua parentela, e se moveu. Ele não viu o que iria acontecer, mas ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor. E aqui, conforme nós vamos lendo, nós vamos sabendo, é pela fé que nós vamos avançando, é pela fé que nós vamos crescendo, é pela fé no Senhor Jesus. Como está a sua fé no Senhor Jesus? Creia que Ele está no controle da sua vida, e que Ele tem muito mais para a sua vida, que Ele pode dar muito mais. Ele tem um propósito. Aqui nós vemos pessoas que já estão dando esse passo para o propósito de Deus sobre as suas vidas. Nós vemos aqui, nós estamos vendo, e nós estamos colhendo testemunhos. Como foi dito agora aqui, nós estamos colhendo testemunho.
Porque o Senhor Jesus se fez maldito por nós naquela cruz, para alcançarmos, para termos o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos amar, porque, meus irmãos, volto a dizer, é difícil. Muitas vezes a gente não faz aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Mas a partir do momento que você começa a fazer, começa a aprender, começa a realizar, começa, sabe, conforme o testemunho da Elivânia foi aqui o ponto final aqui dessa mensagem. Quando você se move com o propósito do Senhor, com aquilo que Ele tem para a sua vida, Ele vai te abençoando, Ele vai te guardando, Ele vai transformando. Nós estamos orando agora pela vida emocional, o P21. Nós oramos pela vida financeira também, recentemente. E é assim que a gente vai construindo algo, de um corpo que vai se fortificando, de um corpo que vai crescendo saudável em Jesus. Saudável em Jesus. E Ele tem um plano de abençoar a sua vida, conforme está lá em Gálatas, voltando em Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8, mais para trás. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará a todos os povos. O plano do Senhor é abençoar a sua vida, meu irmão. Mas isso passa pela cruz, isso passa pela entrega, pela renúncia, pelo o arrependimento. Porque nós somos falhos e pecadores, nós nascemos assim. Mas a partir do momento que a gente crê, que a gente deposita a nossa fé no Senhor Jesus, que a gente é só dar um passo para diante do Senhor Jesus. E Ele faz todo o resto na nossa vida. Ele traz pessoas para colocar do nosso lado, para carregarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E Ele vai dando o Consolador, que é o Espírito Santo, porque está aqui no final do versículo, o Espírito que Deus prometeu, Ele enviou. Por isso peça mais ajuda do Espírito Santo na sua vida. A promessa que Ele deixou está aí. A promessa do Espírito Santo está aí, está presente. Eu concluo dizendo aqui, eu escrevi uma frase, que Cristo se tornou maldição por nós, em outras palavras, morreu no nosso lugar, para que tivéssemos acesso às bênçãos preparadas antigamente, e agora nós fazemos parte de uma nova aliança, e reconhecer e ter em mente que tudo passa por Jesus e sua obra na cruz. Tudo passa por Jesus. A bênção vem do Senhor, o perdão vem do Senhor, o amor vem do Senhor. Que possamos cada vez mais crescer nele, conhecer a Ele, meditar na sua palavra, guardar a sua palavra no nosso coração, para que possamos cada vez mais receber aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Porque o Senhor tem grandes coisas, Ele está só começando a fazer, meus irmãos. Ele está só começando a fazer, tem muito mais. Olha o que já está acontecendo, olha o que já está vindo aí. É o terreno, é pessoas crescendo aqui, pregando a palavra, pessoas sendo usadas no louvor, pessoas sendo usadas, Senhor, quando estão abordando ali na entrada, pessoas que vão chegando, e assim o corpo de Cristo vai crescendo. Que possamos estar sempre, e eu tenho um texto que eu quero finalizar com ele, antes de terminar essa palavra, o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança esteve em vigor. Então você faz parte de uma nova aliança com o Senhor. Você faz parte de uma nova aliança onde Ele te dá o perdão, te dá o amor, te dá todo o necessário para que você não pereça aqui nessa vida, e a sua salvação está lá. E o Espírito Santo, Ele é aquele que, se nós recorrermos a Ele, fala: Senhor, se a gente ora, Ele testifica que nós somos salvos. Isso que a palavra de Deus nos diz. Então o Consolador está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está à busca de pessoas, de encontrar, de ter um relacionamento, e muitas vezes nós falhamos,
Mas o Senhor Jesus é aquele que está do nosso lado, é aquele que se entregou por nós, se fez maldito, como disse aqui, como pensei, o Senhor se fez maldito por nós, maldição por nós, mas Ele entregou o seu corpo, o seu sangue, nós vamos remeter isso agora daqui a pouco. E o Senhor tem grandes bênçãos para a vida de vocês, meus irmãos. Esse ponto número 3 aqui, ó, conforme a Elivânia trouxe aqui, é isso que está acontecendo. Quando a gente se posiciona diante do Senhor Jesus, a bênção do Senhor vai estar presente. Quando a gente dá um passo para o nosso propósito, dá um passo para a nossa vida de devoção a Ele, de vida de entrega ao Senhor, o Senhor vai cuidando de todas as coisas. É assim o que o Senhor faz na nossa vida. Então, Deus abençoe a cada um.